Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao domingo da Santíssima Trindade. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Sejam bem-vindos. Se possível, se inscreva no nosso canal. Assista até o final para receber de Deus as graças e as bênçãos dos céus. Vai ler a palavra de Deus, peçamos antes a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor, para o Teu serviço. Amém. Hoje rezaremos com o livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 32 a 34, 39 a 40. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam. Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-te do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo, ou que tenha jamais, ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações por meio de provocações, de sinais de prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tu, o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e não há outro além dele. Guarda as suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivam longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 32 e 33. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 ao 17. Irmãos, todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste um espírito de escravo para recair no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atentar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 28, versículo 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte em que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ei que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra
o domingo da Santíssima Trindade. Está no último capítulo do livro de Mateus, no capítulo 28. E grande é esse mistério que a gente vai saboreando, sabendo o suficiente para amar esse Deus. Esse Deus que nos move em sua direção, mesmo sem eu entender tudo. Quando eu professo a fé na Trindade Santa, eu reconheço nas manifestações diversas da história a salvação. O que Deus tem feito ao longo desses séculos, desses milênios, foi por mim, tem feito por você também. Quando nós na igreja, na missa do dominical, rezamos o credo, que é o símbolo da nossa fé, nós não estamos simplesmente dizendo que Deus é... Quem é Deus? Não. Na verdade, nós deixamos ali proclamando o seu eterno amor a cada um de nós. Esse amor é revelado na nossa história. Como assim, diácono? Em situações concretas da nossa vida. Por exemplo, contemplando a criação da humanidade, do mundo feita por Deus, lá no capítulo 1 de Gênesis. A encarnação de Jesus Cristo, quando eu leio Lucas no capítulo 1. E a sua salvação, por mim e por você. Hoje, o livro de Deuteronômio, no capítulo 4, Moisés vai dizer ao povo: pergunte se existe algum povo ou alguém que já ouviu falar de um Deus que estende os seus braços para o seu povo. O Deus que está lá em cima é o mesmo Deus que está aqui embaixo na terra. E o Espírito Santo, ele descreve para que eu faça esse caminho da felicidade com Cristo. O responsório de hoje está no Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E Romanos, no capítulo 8, esse capítulo, ele nos orienta, nos norteia para tanta coisa da minha vida, da sua vida também. Depois ele completo, vai valer a pena. E Paulo hoje vai dizer que o Espírito de Deus nos une à Trindade Santa. Porque a partir de Jesus nós vamos ser agora filhos adotivos de Deus. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, quem testifica a Deus para mim e para você. E vai dizer, né, que o mesmo Espírito Santo que domingo passado nós recebemos em Pentecostes, celebrando uma celebração belíssima, todos nós somos convidados a chamar Deus de Pai, Abba, Paizinho, Pai. Nós também somos co-herdeiros de Jesus Cristo. E nos unimos a Jesus através de quê? Através de quê, diabo? Através da cruz. Para um dia sermos glorificados em Deus. Hoje Mateus está no capítulo 28. E lá consta Jesus falando para seu povo: ide. É um mandamento. Vá, meu irmão, vá, minha irmã, ide. Batizai todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus fala ide, é mais do que uma bênção. É mais do que um mandato. É um modo de viver como discípulo oferecido a toda a nação para caminhar na salvação de Jesus Cristo. Nesse Evangelho de Mateus, Jesus dá autoridade a mim e a você para ensinar, para agir, para repreender. Me dá a autoridade de um verdadeiro mestre, um verdadeiro doutor. E quem não permitir
o povo a adentrar nesse mistério, também não vai entrar no reino do céu. Nós iremos entrar com Deus no céu por nossas ações, por nossos ensinamentos, pelas portas que abrimos para que o outro possa entrar dentro desse mistério, porque eu preciso assumir, entrar, acreditar na força, no domínio de Deus, na vida do ser humano. Santo Agostinho, ele diz assim, aquele que ama o Filho, Deus é aquele que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Santo Agostinho fala também que, certa vez, ele estava inculcado para entender o que é a eternidade santa. Ele vai para uma praia, se senta, de repente ele vê uma criancinha, pega um copo d'água e vem colocar no buraco, e ele fica intrigado com aquela situação e vem pergunta, ô menino, o que é que você está fazendo aí, colocando água nesse buraco? Aí a criança fala, Agostinho, é mais fácil encher esse buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Ele fica espantado, vai para casa e diz assim, o que eu já sei, já é o bastante. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, e o Espírito Santo é o amor que se derrama no mundo. Jesus, ele está conosco todos os dias, na palavra, na Eucaristia, na sua bondade. Nós somos os templos de Deus. Que bondade você fez hoje para agradar a Deus? Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. E ele nos dá um mandamento, uma ordem, na liturgia de hoje, liturgia da Santíssima Trindade. Mas a ordenança dele é em relação ao próximo. Ide primeiro, vai em direção ao mundo, à sociedade, à sua empresa, a seus amigos e a nós mesmos. Sejamos evangelistas, discípulos, para que Jesus possa crescer e nós possamos também com Ele contemplar a beleza de Deus. Eu e você precisamos ser talhados, modelados, para ficar parecido com Jesus. E o batismo que eu recebo é para isso mesmo. Mas o batismo não é um rito mágico que produz um novo caminho. Não. O batismo, eu vou observar e ensinar tudo o que aprendi na preparação. Se eu não for discípulo, se eu não participar do discipulado, o batismo será apenas uma planta molhada, que não tem raiz e não vai dar fruto. As últimas palavras de Jesus, ele faz uma grande revelação de quem é Deus. Se para Moisés, Deus é aquele que é, que era e que vem, agora, na palavra das ações de Jesus, Deus se revela. Eu convosco, sou sempre convosco. É a imagem e semelhança de Deus. E ele fala, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Jesus não quer, meu irmão, minha irmã, apenas estar próximo de nós. Não, não é isso. Mas assumindo a nossa condição, nos colocando como Ele, para vivermos nele em comunhão. Então peçamos a Deus a graça de tomarmos consciência de que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará sempre comigo e com você, conosco, se assim o fizermos até os fins dos tempos. Que você possa escutar o mandato de Deus na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, com serenidade, com sobriedade, para que nós possamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Você é o Evangelho para muita gente. Paciência, calma, vai passar, tenha fé. Deus é bom e Ele nos ama. Amém.
Que dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.